nós temos oportunidade. Muitas vezes é assim, não, mas eu vou orar em casa. Às vezes sabia que se torna mentiroso, porque muita gente nem ora. É verdade. E quando vai orar, aquela oração está dormida, né? Se eu obrigar, pufo na cama. E eu quero lhe convidar a orar. E na sexta-feira, das 21 às 22, na congregação. Terça-feira nós temos sede, participação da regional de número 2. Eu quero lhe incentivar você a ir para a sede, não só na nossa participação da nossa regional, mas eu já quero louvar a Deus pela sua vida, que tem se esforçado para estar ali junto com a gente, conosco, cultuando ao Senhor com a participação da nossa regional. Eu já quero pedir que os irmãos, por eu não enxergar bem ali em cima do altar da sede, né, os irmãos façam o possível estar junto ali, né, próximo do outro da congregação. Quando for apresentar as congregações, vocês estejam lá tudo juntinho, coladinho no outro, né? Eu quero incentivar você a fazer isto, estarmos juntos ali, cultuando ao Senhor na sede, a partir das 19 horas, tá bom? Quero também incentivar você a vir os cultos de quarta-feira. Irmãos, é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Amém? Amém. Aí no decorrer da quarta a gente dá os avisos para o final de semana, tá bom? Quero incentivar você também a trazer seu filho no sábado, a partir das 14h30 aqui na congregação. As crianças estão sendo aí ensinadas no caminho do Senhor. Tem uma notícia boa aí do departamento infantil. Nós tivemos uma reunião no ministério. Eu vou falar para a Fran. A gente vai colocar alinhar para poder anunciar para a igreja, tá bom? E isso é para os domingos, tá? Um domingo aí no mês. Quem entendeu, diga amém. Amém. Fique em pé, por favor, em referência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 11. Irmãos, Deus ele me deu uma mensagem, e eu ministrei esta mensagem ontem ali no Pantanal. E eu até falei para o Elcio, essa pergunta para mim se eu dei alguma mensagem. Não tinha nenhuma, né? Só que eu busquei o Senhor me deu uma palavra, me deu uma mensagem. Só que essa mensagem que Deus me deu de ontem para hoje, não é para hoje. É para uma quarta-feira. E eu pedi uma confirmação ao Espírito Santo. A Ezequiel vai e canta. O jovem como adolescente canta. Os idosos cantam. E o Espírito Santo diz: é esta mesmo. Você encontrou aí? Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Somente diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ler mais uma vez? 1, 2, 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sente, por favor. Irmãos, não é aqui fazendo pressão nenhuma, mas eu quero
testemunhar do que é bom. Do que é ruim a gente não fala, a gente vai orar. Mas que este ruim se torne um testemunho é bom. Mas eu quero compartilhar com você o que nós, presbítero Edson e a minha pessoa, sentimos ontem no culto ali no Pantanal. Irmãos, foi algo sobrenatural. Foi tão sobrenatural que Deus, Ele batizou com o Espírito Santo. E libertou, salvou, manifestou seu poder naquele lugar. Um negócio assim que só o Espírito Santo para fazer isto. E é como eu falei no início, eu estou aqui pressionando você. Mas eu tenho que te dizer que o Senhor continua o mesmo. Ele não muda. Só basta nós darmos liberdade para Ele, e Ele age em nossas vidas. Irmãos, eu quero ler aqui, colocar entre parênteses a leitura que o diácono Chaga fez e me chamou a atenção. No versículo de número 29 de Atos, capítulo de número 8. E às vezes, Atos capítulo 8, versículo 29. Às vezes a gente deixa as coisas nos convencerem. Hoje tem muitas pessoas que estão perdendo a sensibilidade, e alguns estão deixando de acreditar. Vou deixar de acreditar mesmo, porque aí eu coloco onde quer longe, eu coloco perto da boca, como se diz. Tá, fica tranquilo. Se afastar, quando eu perceber, eu vou, tá bom? Obrigado. E este versículo 29, eu creio que você já está lá, que eu vi folhas olhando aí. Olha o que diz. E disse: quem, irmãos? E disse o Espírito Santo. Isso é literal, irmãos. Algo real. Quando o Dr. Lucas escreve isto, ele está demonstrando a realidade da pessoa do Espírito Santo. E disse o Espírito Santo a Filipe. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: irmão, Jesus te ama. É literal, né? Você está vendo esta pessoa e está ouvindo ela falar, não é assim? Foi real o que o Espírito Santo disse para Filipe. E disse o Espírito Santo. É como se estivesse escrito também: disse o Robson. É uma pessoa. E o que eu acho ainda mais extraordinário ainda é no versículo de número 39. O versículo 39 e 40. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. 40. E Felipe se achou em Azoto. O Espírito Santo pegou Felipe e transportou ele do deserto ali para a cidade de Azoto. Nós precisamos crer nesta manifestação. Aleluia, meu Deus. Agora, se não acontece com nós, mas a gente continua crendo. Aleluia. Irmãos, a igreja primitiva, ela foi impactada pelo poder do Espírito. Uma
que entendeu o fervor do Espírito na sua vida. Aleluia, meu Deus. Uma igreja que experimentou da pessoa do Espírito Santo. E por ela experimentar a pessoa do Espírito Santo, ela não deixou de se alimentar dele. E continuou. Aleluia, Deus. E continuou. E a igreja foi crescendo neste ano, tanto espiritualmente como fisicamente. A igreja foi se multiplicando na face da terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que eu acho extraordinário mais ainda é que isso que aconteceu não foi com os apóstolos, foi com o evangelista Filipe. Irmão, tira isso da sua mente a partir de hoje. Não é título que move o mundo espiritual, É verdade. Aleluia. é comunhão com Deus que move. Nós temos que entender isto. E o livro de Atos está, ou o livro dos Atos do Espírito Santo, na vida e através da vida dos apóstolos, nos mostra que o próprio Deus não fez acepção de pessoas. Quando nós vamos ver, o apóstolo foi fazer uma visita na casa do evangelista Filipe. E Filipe tinha quantas filhas? E elas tinham o título de quê? Profetisa, profeta. A Bíblia mostrou algum sinal delas? Sim ou não? É nisso que nós temos que acreditar. Tem pessoas que não só acreditam que está escrito, só acreditam que está aqui. E é o certo, só que não é só o que está aqui. João também vai escrever no último capítulo dele, capítulo 21 do Evangelho de Jesus, escreveu João, ele vai dizer que se os milagres que Jesus fez fosse conter no livro, não tinha livro no mundo que coubesse os milagres de Jesus. A gente acha que Jesus só fez esse tipo de milagre que está no Evangelho. Jesus fez muito mais. Mas como é que nós podemos descobrir isso? Pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Que Ele vai nos revelando as Escrituras, porque ela é revelação, mas Ele nos leva à profundidade maior das Escrituras. E eu tenho certeza que essas filhas de Filipe, você me profetiza, elas profetizavam. Porque Deus não ia dar algo para essas mulheres, para as filhas, sem utilidade. E não é diferente hoje. O que é que Deus tem te dado? O que é que Deus tem te dado? Parou para pensar nisso? Mas irmão Jasper, o que é que tem a ver com Apocalipse capítulo 3, versículo 11? Tem tudo a ver. Guarda. Jesus ele deixa bem claro para a igreja de Filadélfia. Jesus ele vai descrevendo a igreja de Filadélfia. E se você for olhar em todas as 7 igrejas, Jesus ele começa dizendo a respeito do anjo e também depois da igreja, fala a qualidade dela e também fala os defeitos dela, mas no final de cada palavra que Jesus vai falar, ele dá uma promessa. Se você for observar a igreja de Éfeso, no capítulo de número 2, você vai ver Jesus ele falando a questão dela, a respeito dela, diz para ela se arrepender, voltar ao primeiro amor. Mas só que no versículo de número 7, o Senhor ele vai dar uma promessa para esta igreja. Deus ele mostra as qualidades,
esta igreja de Esmirna, o Senhor também vai falar para ela, vai falar dela, respeito dela, e vai lançar a promessa para ela. No versículo 11 ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, olha só, não receberá o dano da segunda morte. Só que quando nós vamos observar a igreja de Filadélfia, era uma igreja que eu creio que vocês já têm conhecimento sobre ela, a região dela, como era que era esta igreja. Uma igreja que não era rica financeiramente, não era poderosa politicamente, era uma igreja, como a gente pode dizer, uma igreja pobre, que não tinha recurso, e por ela não ter recurso, ela era muito perseguida. Mas era uma igreja que o próprio Jesus, ele testificou dela, dizendo que ela era rica espiritual. Aleluia, Jesus. Rica espiritual. Olha só, irmãos, o Senhor vai dizer para ela no versículo 7 do capítulo 3, ele vai dizer: é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha o que é que Jesus estava falando para esta igreja: eu sou verdadeiro, eu sou santo, eu tenho a chave. Quando eu abro, ninguém fecha, porque eu tenho a chave. Mas quando eu fecho, ninguém abre. Aqui a gente pode levar a questão de dois pontos, ou dois aspectos do que Jesus está falando. Jesus aqui está falando da salvação, e eu posso também trazer que Jesus está falando da sua obra, porque Ele nos deu condição para fazer a sua obra, porque Ele abriu a porta para nós, e da salvação, que esta porta está aberta, e ninguém pode fechar esta porta da salvação senão só Ele. Aleluia, Deus, é verdade. Só Ele tem esta chave. Glória a Deus. Creio eu que a revolta maior do inimigo de nossas almas é que ele não tem mais esse acesso. As chaves que ele tem são chaves supérfluas. Ah, se ele tivesse essa chave. E só quem tem essa chave é Jesus. Só Ele. Só que o Espírito Santo, ele não para por aí, ele continua dizendo para esta igreja: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Irmãos, o Senhor acabou de dizer que a porta que Ele abre ninguém fecha. Não foi assim? Aí o Senhor vai dizer: então eu vou dizer para vocês o seguinte: eu abri esta porta. Você está entendendo? Essa porta está aberta. Meu Deus. Ela vai só fechar no tempo de Deus. Na hora que Deus resolver fechar ela, Ele vai fechar. E acabou. Só que Ele diz para esta igreja que esta porta está na presença desta igreja, está patente desta igreja. Eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aí você vai colocar ponto e vírgula. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Quando nós vamos observar esse texto do que Jesus está falando, nós vamos ver que o Senhor estava vendo a condição da igreja de Filadélfia. Jesus estava contemplando tudo o que estava acontecendo lá.
Ele estava vendo a perseguição que ela estava sofrendo. Ele estava observando que ela não tinha um capital, ela não tinha poder suficiente. Mas Jesus disse: ó, por vocês têm pouca fé ou pouca força, mas vocês guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Irmão, se você for ver dentro deste panorama da igreja de Filadélfia, se você fosse aprofundar nisso, você vai chorar. Porque não era uma igreja simplesmente perseguida, mas era uma igreja sofrida. Mas espiritualmente era uma igreja poderosa, que Satanás fez de tudo para destruir ela, mas o Senhor viu o esforço dela. Aleluia. O Senhor viu a perseverança dela, tanto que Ele vai dizer no versículo 9, em questão do inimigo de nossas almas, Ele vai dizer: eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus, não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Irmão, para Deus declarar isso, para Deus declarar isso, aí no versículo 10 é a chave do 11. Deus é mistério. Aí no versículo 10 ele vai dizer o Senhor, porque o Senhor diz para João escrever, e o Espírito Santo vai dizer no versículo 10: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. O Senhor, ele chegou para esta igreja e disse: ó, vocês guardaram. Como vocês guardaram a minha palavra, eu também vou guardar vocês. Aleluia, Deus. Irmãos, é dando que isso aí, Deus não pode mudar esse padrão, é dele. Porém, infelizmente, tem muitos que fazem isso com interesse. Mas olha o que o Senhor estava dizendo aqui: por vocês guardarem a minha palavra, eu vou guardar vocês também. Amém, Jesus. Obrigado. O que é que o Senhor está dizendo para nós aqui, irmãos? Guarda a palavra, porque na hora que vir a tentação, Deus vai guardar você, a sua família. Ele vai guardar todas as áreas da tua vida, porque quem fez essa promessa é Ele. Não é homem que fez esta promessa, foi o Senhor. Precisamos crer nesta palavra. Se nós guardarmos ela, olha o que o Senhor diz antes: como guardardes a palavra da minha paciência, eu vos guardarei a vós da tentação que há de vir sobre o mundo. Essa tentação aqui não está falando da tribulação. Quando a igreja for arrancada pelo poder do Espírito, vai chegar o período da tribulação. Eu só estou dizendo assim: viu que você guardou? Eu vou te tirar da terra. Aleluia, Deus. Porque da terra vai descer a ira de Deus. Após o arrebatamento, vem a ira de Deus sobre a terra. Aí o Senhor vai e diz: como guardares a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ele vai dizer no 11, como a gente leu: eis que vem sem demora.
conforto, a palavra de consolo. O que é que o Senhor ele estava falando para esta igreja? Estava mostrando para esta igreja que toda a luta que ela estava passando, mas permaneceu guardando a palavra. Deus está dizendo: calma, espera mais um pouco. Como tu guardaste aí, eu vou te guardar. Segura aí, vai vir sobre o mundo essa tentação, vai vir sobre o mundo esta aflição. Mas calma aí, cedo venho, cedo estou chegando, cedo estou chegando, cedo estou chegando. Ao Senhor vai e fala. Jesus não precisava falar mais isso, mas ele falou de novo. Ele disse: olha, eis que veio sem demora, ponto e vírgula, guarda o que tens. Como guardares a palavra da minha paciência? Ao Senhor vai lá no versículo 1 e diz: guarda o que tens. Eu quero entrar onde Deus, o Espírito Santo, tem me revelado. Eu estava sexta-feira aqui orando no período das 21 às 22, e orando, e o Espírito Santo começou a falar para mim as estratégias de Satanás. E às vezes a gente fica se perguntando, a gente ora tanto, né? E não ora para algo específico. E eu até falei isso lá no Pantanal, e tinha um rei que queria sitiar, queria destruir Judá, Israel. E todas as vezes que eles armavam algo para invadir Israel, era desfeito porque era descoberto. E várias vezes o rei queria fazer algo, mas Israel era avisado das armadilhas deste rei. E o rei disse: rapaz, tem algum traidor aqui no nosso meio. Então alguém que está saindo daqui está avisando lá para o rei de Israel. Aí o servo desse rei disse: não, meu senhor, é porque lá em Israel tem um profeta. E toda vez que o senhor está no seu quarto, na sua câmara, e o senhor começa a arquitetar, projetar contra eles, é revelado o que o senhor faz. Aí o que acontece, irmãos? Deus, ele nos revela as artimanhas de quem? Do inimigo de nossas almas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tudo que o diabo vai fazer e está fazendo é para que a palavra de Deus não permaneça no nosso coração. E o Espírito Santo ele me revelou que ele deixa na mente, está trabalhando na mente a palavra. A gente ouve, vai para a mente. Sim ou não? Sim. Primeiro vai para a mente, não desce direto para o coração, porque é pelo ouvido. Vai para a mente, depois desce para o coração. Mas quando nós não recebemos a palavra, ela não desce para o coração. Quando a gente resiste à palavra, ela só fica na mente. Aí o Senhor me levou lá na semente, que foi jogada no meio do caminho, que foi jogada nos pedregais, que foi jogada no meio dos espinhos, que foi jogada em boa terra. E o Senhor disse para mim que Ele está trabalhando no dia de hoje para que a palavra de Deus não desça e permaneça no coração do crente. Eu digo: mas Senhor, por quê? Porque quando desce no coração, há uma transformação. Quando desce no coração,
há uma conversão. Quando desce para o coração, há uma transformação, há uma libertação. E olha que o Senhor fala muito sobre o coração. Provérbio é o que fala mais. Salmos vai dizer também, 4:23, o que tu deve guardar o teu coração. Por quê? Porque por deles prossegue a saída da vida. Irmão, a gente guarda tanta coisa. A gente guarda raiva, guarda ira, guarda ressentimento, inferioridade, guardar o coitadinho, o bichinho. A gente guarda, ai não, ninguém liga pra mim, ninguém dá atenção. Aí ressentimento, aí guarda, né, mágoas, né, guarda rancor, e guarda um monte de coisa. Mas olha para o teu irmão e diz, irmão, a única forma de Deus te guardar da ira é tu guardando a palavra. A única forma de Jesus, a gente ri, mas é sério, né? A única forma de Deus nos livrar da ira futura é nós guardando a palavra de Deus. Aonde, irmão? No coração. Mas, irmão, quando o cabo não muda, mas só vive na igreja, porque só está na mente. Porque quando está no coração, ela multiplica quanto? 30, 60, 100 por 1. Ela tem que produzir. Se desceu no coração fértil, tem que produzir. É a palavra de Deus, é o Senhor Jesus que fala. E quando não produz, é porque não desce no coração. Porque o coração está cheio de macela, o coração está cheio de coisas ruins. O Senhor está convidando eu e você nesta noite. Ei, pede para o Senhor limpar o teu coração. Pede para o Espírito Santo, como é que se diz, aradar esta terra que é o teu coração, para quando a palavra for semeada, ela venha dar 30, 60 e 100 por 1. Mas o diabo está trabalhando, muitos crentes não estão observando. Aí eu sou crente, eu prego, canto, faço a obra, mas continua do mesmo jeito, porque a palavra só está na mente. Quando a gente vai fazer uma prova, o que é que a gente faz quando a gente estuda ela? Não, quando a gente vai estudar, rapaz, eu tenho que, é isso mesmo, memorizar. Mas eu te pergunto, memorizar é na mente ou é no coração? Na mente. Assim tem muito crente memorizando a palavra. Não vou generalizar que não é todos. Mas quando a palavra desce no nosso coração, irmão, tem que gerar transformação, irmão. É verdade. Deus não mente, Deus não se engana, Deus não erra. A palavra é vida, a palavra é libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí Provérbios 4:4 vai dizer: e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Irmão, quem guarda a palavra, vive ela. Quem guarda a palavra, irmão, não é hipócrita, que só fala, mas não vive. Quer que Deus guarde nós da ira futura? Guarda a palavra. Jesus, ele falou isso para a igreja de Filadélfia. Jesus disse assim: como guardar? O Senhor está dizendo, eu estou declarando que vocês estão com a palavra guardada, mas venho sem demora. Aí o Senhor vai dizer para ela de novo: eu venho sem demora, guarda o que tu tem. O que nós temos, irmão?
isso era estrondoso. A igreja primitiva tinha acesso ao Torá na época? Quem é que tinha acesso ao Torá? Sacerdotes. Só eles tinham direito de examinar o Torá, o Pentateuco. A igreja primitiva, ela não tinha esse conhecimento, mas o que ela ouvia da parte de Jesus e através dos apóstolos, elas guardavam no coração. E quando elas guardavam no coração, verdadeiramente o Espírito Santo manifestava a palavra dentro deles. E quando manifestava a palavra dentro deles, eles tinham coragem, eles tinham ousadia, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles não tinham mais medo da morte. Para eles morrer era lucro. Para eles morrer pelo nome de Cristo, eles morriam cantando ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, se você for ver a história dos mártires, você vai ver que havia um povo, que eu não vou dizer aqui, porque está gravando, mas havia um povo que tinham tantas ideias malignas, que elas tinham mais aproximadamente 1000 formas de torturar o ser humano. 1000 formas de torturar o ser humano, mas não era o ser humano, era o crente. E eu vi aquilo ali e disse, meu Deus do céu, nós não aguentamos nem um terço desse negócio. É muito sofrimento para não negar Jesus. E a gente nega Jesus por besteira. A gente nega Jesus por um desejo, por um prazer. O que nós temos guardado? Esta igreja aqui guardou a palavra. Se você for ver das 7 igrejas da Ásia Menor, a Filadélfia é a única que ninguém quer ser. Porque só sofrimento? Eu quero só sofrimento para quê? O Senhor vai dizer para ela, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha só no Provérbio capítulo 7, versículo 1: Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Salmo 119, verso 11: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmão, quem tem realmente a palavra no coração, ele não vive pecando. Ele não vive nessas práticas, porque a palavra está lá, germinando, produzindo. Produz tanta coisa, cara, que é só a gente procurando viver. Porém, que nós precisamos guardar a palavra no coração. Enquanto não guarda, irmão, a gente fica assim, ó. Onde é que eu estou? Estou fazendo o que mesmo? Que vida miserável é essa que eu tenho? Não consigo nada. Não consigo comprar nem um carro, não tenho nem bom emprego, salário é merreca, só vivo na dívida, vem aqui, porque está faltando a palavra no coração, irmão. Está faltando a palavra. Tem gente que só vive de cabeça baixa, parece que tem gente que só vive na terra. Se ele pudesse, se tivesse na Bíblia um espaço dizendo assim: se tu tirar a tua vida, mesmo assim tu não perde a salvação, tinha um monte de gente morrendo. Tinha um monte de gente morrendo. Mas
Mas por que Jesus deixou escrito, ó, se tu tirar tua vida, tu vai, é um suicida, tu não tem salvação, já sabendo que o ser humano ia fazer isso. E olha, mesmo assim ainda fazem, porque o diabo consegue entrar na mente dessas pessoas, entrar no coração delas e elas tirar a própria vida. Então o Senhor está nos mostrando que quando a palavra de Deus está em mãos, irmão, Deus fala tanta coisa para a gente que às vezes eu fico triste, às vezes dá vontade de chorar desesperado. Eu fico pensando na vida do Senhor, porque o Senhor é o Senhor, eu sou um miserável pecador, mas eu vejo a vida dos apóstolos, Paulo, quando Paulo via a decadência do povo, e via que o povo tinha condição de ter uma vida com o Senhor, mas não queriam nada, queriam viver a vida que eles queriam, que era dar do jeito que eles quisessem. Irmãos, isso é triste. Eu não acredito que não dói em você, se você não se arrepende de alguma coisa. Eu não sei se você quer mudança, se você quer transformação. Irmão, não consigo entender um negócio desse, porque nós somos um povo tão privilegiado que nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia, aleluia, Deus. Que é o único que vai fazer esta obra em nós. Irmão, quem tem a palavra no coração, ele não tem dificuldade de servir ao Senhor, ele não tem dificuldade de fazer a vontade de Deus, ele é voluntário, ele é disposto, porque ele é grato. Essa igreja aqui, irmãos, é uma igreja poderosa espiritualmente, e o Senhor declara para ela: guarda o que tu tens. Aí ele vai dizer no versículo 12 para esta igreja, irmão Jânio, olha a promessa que o Senhor faz para esta igreja. Ele vai dizer assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Irmão, você sabe o que é uma coluna? Uma coluna é uma sustentação, é lugar de honra, é lugar de destaque. Quando você olha para esse prédio, você vê o que primeiro? Eu vejo os pilares dela, eu já olho para a estrutura dela. Poxa, que pilar, hein? Bocado, né? Para segurar um prédio desse, olha um monte de coluna dessa. Agora imagine nós sendo uma lá no meio, dando estrutura. Você está entendendo a magnitude do que é as coisas do Senhor? No templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Nunca. Olha só o que ele diz mais: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Irmão, vale a pena isso aqui. Nós precisamos deixar a palavra de Deus descer para o nosso coração, porque quem vai testificar de nós é o Senhor. Mas, meu irmão, fica patente aos nossos olhos quando o Espírito Santo ele começa a mostrar para a gente as coisas através da palavra. Irmãos, eu posso lhe dar um conselho: quando você for pedir dom, peça os 9, mas peça conforme a vontade do Espírito, porque tem dom, irmão, que não é muito bom não. Você sofre. Você sofre, irmão. É uma pessoa que diz assim: Senhor, me dá o dom de revelação, me dá o dom de revelação, me dá o dom de revelação, me dá o dom de revelação. Olha, irmão, que eu conheço. Pediu tanto dom que Deus agora está mostrando demônio. Aí a pessoa agora não quer mais. Agora foi, meu filho, já deu. Agora vai buscar em Deus para ter equilíbrio. Porque a pessoa que vê demônio toda hora,
Tem alguma coisa errada. Agora, quando ela vem no momento certo, específico, uma obra que Deus vai fazer, aí sim. Mas dom, irmão, é um presente, é coisa séria. Não é bom, não. Até porque o dom não é para nós. O dom é para a edificação da igreja. Como o Senhor diz assim: eu vou te dar, mas não é para tu usufruir, não. Não é para tu ganhar dinheiro, não. Não é para tu estar nos banners desse país, não. É para a edificação da minha igreja, viu? Aleluia. Não é outra coisa. Aí o pessoal acha que essas coisas, irmãos, são coisas assim simples. Irmã, a gente vê cada coisa que a gente pede misericórdia, assim. E se Deus não botar amor, irmão, e manifestar esse amor no nosso coração, eu passei por esse processo no início da minha caminhada. Eu pegava o pecado com o pecador e abarcava a palavra, não estava minha. Dá medo, porque eu não saberia separar o pecado do pecador. E Jesus, ele sabe separar. Tanto que ele está falando para você que te ama, porque eu creio que você está guardando a palavra. Agora, se tiver na mente, meu filho, vigie, porque na mente não vai dar muito resultado, não. Na mente você vai até pregar, na mente você vai até cantar, você vai até tocar, você vai até ministrar, na mente você vai até fazer a obra de Deus, mas não desceu para o coração uma transformação. Continua do mesmo jeito, não muda, ainda fica com raiva de alguém quando vai ajudar. Irmão de primeiro, que é mais velho aqui do que eu, você que é novo, mas o pessoal corria já com chaga para pedir ajuda. Hoje não, a gente tem que estar correndo atrás. Não é quem convive comigo vê, irmão. Às vezes eu tenho luta para ajudar crente, o crente ainda não quer, ainda fica chateado, fica pegando o pé, chato demais. Acha que é pressão, não, meu filho, é o cuidar de Deus para você não se perder. Você acha que eu queria ter esse trabalho para te ajudar? Converse, irmão. Vá viver a sua vida, eu vivo a minha. Mas o Espírito Santo está na minha vida e me chamou para isso, para me dar minha vida pela sua. O pessoal acha que dá a vida a me matar por ti. Não, irmão. É isso aí, é renunciar a nossa pela vida de alguém. Você jejuou hoje? Você tem jejuado e orado pela vida de alguém? Você tem passado 24 horas de jejum orando pela vida de alguém? Isso é da vida, irmão. Isso é da vida. Assim como Jesus deu para nós. Lógico que eu estou dizendo para você orar 24 horas. Depois parece que o infernável a gente foi eu. É pelo Espírito. Isso tudo é um aperfeiçoamento. Tudo é um aperfeiçoamento. Então precisamos, irmãos, entender que precisamos guardar a palavra no coração. Não é na mente. O diabo está fazendo de tudo para travar a tua mente, para não descer para o mundo espiritual, ou para o teu coração. Irmãos, ontem no Pantanal o Senhor me revelou e disse assim: tem pessoas aqui que estão com a mente fechada. Irmãos, o Senhor está me falando que tem pessoas aqui que estão com a mente fechada. O diabo tem travado a tua mente e tem situação que você sente pontada na sua fonte. Irmão, nós ficamos numa guerra, foi? Mas quando veio um monte.
Um monte de gente com a mente fechada, ele acha que é normal. Não tem como um crente estar com a mente fechada tendo a pessoa do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, ele ilumina. O Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento. O Espírito Santo, ele amplia o nosso entendimento. Não tem como ter o Espírito e ter a mente fechada. Ixi, irmão, você está dizendo que eu não tenho Espírito? Não, é porque a palavra não desceu, foi para o seu coração. E o Espírito Santo não tem liberdade no seu coração para trabalhar. Quando Jesus foi pedir para entrar na vida da igreja, o que ele foi que fez? O que ele escreveu dizendo aqui na igreja? Não. Ei, deixa eu entrar aí. Foi assim que Jesus fez? Ei, deixa eu entrar aí na tua casa. Quero fazer uma visita. Se eu bater e tu abrir, eu entrarei e cearei contigo. Irmão, tu sabe o que é que Jesus está querendo dizer? Eu cearei contigo. O que é que a ceia simboliza? Comunhão, irmão. Comunhão. O Senhor está dizendo, se tu abrir a porta do teu coração, eu entrar, eu vou ter comunhão contigo. Eu vou ter comunhão contigo. Irmão, você está entendendo que nós estamos... Irmão, tem hora que a gente rejeita Deus. Tem hora que a gente é mais importante do que Deus. Tem hora que Deus, ele é intruso. Tem hora que Deus é chato, né? Assim que balançou a cabeça aqui, Deus é chato. Irmão, deixa a palavra descer para o seu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas irmão, como é que eu vou saber que está no meu coração? Quando você vê mudança. Enquanto não tiver mudança, não, está na sua mente. No campo de batalha. A tua carne não quer deixar. A tua carne não quer deixar. Aí quando não desce para o coração a palavra e fica lá guardada, o coração engana. Engana a gente. Ao ponto de a gente dizer assim, eu estou velho, eu não preciso de ajuda. Se eu quiser orar 5 minutos, eu oro. Não estou nem aí. Eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo a obra. 5 minutos, estou nem aí. Tem gente que disfarça, tá? Tem gente que dá um de crente, mas nem é. Tem um que dá de santidade, mas não é. Tem um que dá de conhecimento, mas não tem. Está no espiritual. É isso mesmo. Olha para o teu irmão, vigia. E até o escravonato espiritual. A cadeia, viu? Tá, é no inferno. Cadeia terra. Fique em pé, por favor. Ai, Jesus. Irmão, lute. Não desista. O Senhor falou para esta igreja, mesmo que você tenha pouca fé, mas você não negou meu nome. Irmão, tem hora na nossa vida que é tanto embates e guerras espirituais que a gente se sente fraco. Mas quando a gente vai para os pés do Senhor, o Espírito Santo, ele vai nos dando renovo, consolo. Irmãos, o ano passado, o início do ano passado, eu passei uma guerra tão grande espiritual que você não imagina. Foi tão forte que eu estava dentro do meu quarto e comecei a chorar. Mas aquele choro desesperado, aquela angústia. Irmão, quando você for olhar no YouTube,
Olha a coisa boa. Em uma pregação do pastor Cláudio Gama, as marcas de Cristo. Irmão, quando eu comecei a ouvir aquele homem pregando, ensinando no Gedeão, meu Deus do céu, o Espírito Santo me tomou dentro do meu quarto. Ele me deu um renovo tão grande que hoje eu estou aqui de pé. Quando você se achar assim, nesse momento de crise espiritual, lembre do seu amigo Espírito Santo. E ele vai falar com você. Posso lhe dar um conselho? Não tome decisões precipitadas. Espere a resposta de Deus. Mesmo que você ache que esteja demorando, espere, ele vai falar com você. Mas irmão, tem um coração muito duro, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E tem situação na nossa vida, irmão, que ele vai quebrar e muitas vezes a gente está no fundo do poço. Mas não estou falando em fundo do poço do pecado, não. É no fundo do poço daquele momento de desespero, naquela situação que a gente entrou, que ninguém tem poder para nos tirar, que ninguém tem o poder para resolver senão só Jesus. É nessa hora que o Senhor fica olhando para nós, esperando nós realmente reconhecer quem Ele é. E o Senhor está me dizendo aqui, que está falando para pessoas aqui que precisam reconhecer Ele como Ele é. Jesus não é qualquer Jesus. Jesus não é esse Jesus que foi criado, foi gerado pela relação do sexo masculino e feminino. Esse Jesus, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Esse Jesus, toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante dele. Você precisa dessa importância para Jesus na sua vida. Você acha que está indo tudo bem, mas você sabe que não está indo bem. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. E não adianta colocar a culpa em ciclano e fulano. É você. É você. O negócio é você. Aleluia. As coisas, irmãos, acontecem na nossa vida e há de duas formas: aquela que a gente gera e aquela que é um propósito de Deus. Aquela que a gente gera, a gente passa por ela sem propósito, mas aquela que é um propósito de Deus, a gente passa por ela e Deus nos recompensa no final. E nós precisamos entender isto como igreja. Você tem uma vida, então valorize a pessoa de Jesus na sua vida. Não tenha Jesus como qualquer objeto que você faz o que você quer. Não tenha Jesus como qualquer coisa que você usa quando quer. Jesus não é uma peça de roupa, Jesus não é uma joia. Jesus é o Senhor e Salvador da nossa alma. Jesus não é dinheiro. Jesus não é Pix, Jesus não é conta bancária, Jesus é Deus. Valorize Ele na sua vida, valorize Ele como teu Senhor e teu Salvador. Não tenha Jesus como qualquer coisa, como um relacionamento que a hora que você quer Ele vai estar perto de você. Jesus, Ele é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar e pensar. E Ele fez isso por nós. E o mínimo que nós devemos fazer, o mínimo, é reconhecer Ele. Reconhecer Ele. Obrigado, meu Deus.
Jesus não é objeto, irmão. Isso é triste, irmãos. O que Deus está me falando aqui. O Senhor está me revelando corações aqui nesta hora. E você ainda está resistindo à palavra de Deus. Valorize Jesus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O seu propósito seja a vida eterna. Não as coisas desta terra em si só, mas ter uma vida com Ele. Aleluia, meu Deus. Ele está batendo na porta do teu coração, dizendo: deixa eu entrar. Glória a Deus. Eu quero ter comunhão contigo. Agora imagina o Criador à procura da criatura. O Criador à busca da criatura. Era para a criatura estar aos pés do Criador. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida, irmão. Ô irmão, se você souber o sentimento que eu tenho, o amor que eu tenho por Cristo e pela tua alma, tu não imagina. Tem coisa que eu não posso me expressar. Mas tem situação que minha alma chora de ver a sua necessitada por Cristo. E você acha que não tem importância nenhuma. Jesus, Ele trabalha ao teu favor. Ele trabalha ao teu favor. Tu está em pé porque Jesus, Ele te ama. Você sabia que tem pessoas aqui dentro que o Senhor está me falando que se morresse agora ia bater no inferno? E você não morreu ainda porque Deus, Ele te ama. Você não morreu ainda porque Deus está intercedendo por você. Jesus está intercedendo por você. Por isso, não é só a igreja que está intercedendo por você. Jesus está intercedendo por você. Por isso que a morte ainda não te alcançou, porque Deus está te dando oportunidade. Dê essa importância para o Senhor. Ei, os teus sentimentos, as tuas razões, os teus direitos não são mais importantes do que Jesus. O teu sucesso, o teu bem-estar não é mais importante do que Jesus. Jesus está acima de tudo isso. Porque tu só tem o que tem, tu só é o que é, porque Jesus está no controle da tua vida. E muitas vezes, irmão, a gente acha que está com a bola toda. Chega na presença do Senhor e chega achando que tem alguma coisa. Miseráveis pecadores que nós somos. E nós necessitamos todo instante da graça de Deus na nossa vida. Para estarmos de pé, irmãos. É a graça de Deus que nos torna isto que nós somos. O que nós fazemos, irmãos, é pela graça de Deus. Não é outra coisa, é a graça. É o nosso amigo e bondoso Espírito Santo. Vamos orar? Coloca a sua mão no seu coração, por favor. Feche os seus olhos se você quiser. Mas eu quero ministrar o seu coração. Eu não sei o que causou esta dureza no teu coração. Eu posso até deduzir o desejo de querer tanto e não conseguir conquistar. A vontade de ter isso ou aquilo e não conseguir. Querer ser alguém e não consegue ser. Frustrações, decepções, perturbações, iras, tem endurecido o teu coração. Mas o Senhor é poderoso, se você quiser,
a partir de hoje Ele mudar isto em você. Porque nós cremos neste Jesus, que Ele transforma corações quando queremos que Ele transforme. Mudança, libertação. O Senhor está me dizendo aqui que quer libertar pessoas aqui. Mas o Senhor está me dizendo que são duas características de pessoas que o Senhor quer libertar. Primeiro, essa pessoa ela não quer. E segundo, essa pessoa não consegue permanecer. Ela desiste logo. Ela para logo. Há uma